Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Depois do longo período em que Jesus viveu em Nazaré, o Senhor começou a pregar a chegada do reino de Deus e começa a vida pública, os mistérios luminosos. Já consideramos o batismo do Senhor, que é narrado por todos os evangelistas, e agora vamos considerar a autorrevelação do Senhor nas bodas de Caná, que só é narrado por São João Evangelista. E diz São João: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá, e também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. A celebração de uma boda para os judeus demorava muitos dias, às vezes até uma semana, e numa aldeia como Caná, praticamente todo mundo foi convidado para a aldeia. Só que com o passar do tempo, como bem sabemos, começa a faltar o vinho, e Maria é a primeira pessoa a se dar conta que falta o vinho, e diz com toda simplicidade ao seu filho: eles não têm vinho. Jesus responde: mulher, o que importa a ti e a mim? Ainda não chegou a minha hora. Não tinha chegado a hora de Jesus fazer milagre. Jesus não tinha feito ainda nenhum sinal, nenhum milagre. E Nossa Senhora diz aos serventes: fazei o que ele vos disser. Então Nossa Senhora confia que Jesus vai fazer algo, né? Não era necessário um milagre no sentido de ressuscitar um morto, de fazer um cego ver, né, de um surdo escutar, de curar um leproso, como Jesus vai curar muitas vezes na vida pública. Era simplesmente para aquela família não ficar mal, para o casamento não terminar mal, né? E Jesus adianta a sua hora, a pedido da sua mãe, e pede que encham as talhas de água, e eles enchem até em cima, né? E transforma toda aquela quantidade de água em vinho, realizando o seu primeiro milagre. E os discípulos acreditaram nele. Foi a primeira vez que os discípulos acreditaram, quando viram Jesus fazer um milagre. Vejam, reparem, quando Jesus fala mulher, alguma pessoa podia interpretar: Jesus foi um pouco rude, chamava sua mãe de mulher. Não, né? É que mulher era a forma que foi apresentado Eva, que era a mãe de todos os viventes. E quando Jesus fala de forma solene com a sua mãe, ele chama de mulher. Na cruz vai dizer: mulher, eis o teu filho. E dará a Maria como nossa mãe. De certa forma, ao chamar de mulher, está dizendo que Maria é nossa mãe. Como Eva foi a mãe de todos os viventes, Maria é aquela mulher profetizada que pisaria a cabeça da serpente. É a mãe na fé. Pela fé de Maria, Cristo veio ao mundo. Agora, Maria, pedindo um milagre, faz com que seus discípulos acreditem nele e passam a ser filhos da fé de Nossa Senhora também, que pediu e conseguiu o milagre. O que nós podemos também considerar nessa cena, que essa transformação da água em vinho num casamento pode estar representando, né, essa transformação do casamento, do próprio casamento, para indicar que também há uma transformação sobrenatural realizada por Cristo no casamento. O casamento natural em si, que já existia desde sempre, é bom,
é como a água, mas se transforma em algo muito melhor e saboroso, que é o vinho. O casamento, que representa esse amor esponsal, né, entre um homem e uma mulher, é belo em si. Leva a entrega ao cônjuge por toda a vida, leva a abrir-se aos filhos como fruto de um amor que dá a vida, é participação do poder criador de Deus, porque Deus cria a alma de cada pessoa e se serve do amor dos pais para que o seu amor gere uma vida. Então, o casamento natural é muito bonito e tem valor diante de Deus, como uma realidade natural, querida por Deus. Mas se transforma em algo muito mais elevado. Se transforma num sacramento, o sacramento do matrimônio, que é uma chamada de Deus à santidade no lar, que é a recepção de graça para que o cônjuge seja caminho de santidade, né? Que o marido seja caminho de santidade para a esposa, que a esposa seja caminho de santidade para o marido, que os dois sejam caminho de santidade para os filhos. E ainda manifesta algo mais profundo, que é a união de Jesus Cristo com a sua igreja. Quem vai dizer isso é São Paulo, que é um sacramento grande, o casamento, o matrimônio, que representa essa doação de vida, que está muito claro na cruz. Jesus dá a vida pela sua igreja. Isso é belo, mas muitas pessoas estão perdendo esse valor do casamento, muitos cristãos até. O Papa Francisco alertava: desde o tempo das bodas de Caná, para os quais Jesus foi convidado, muita coisa mudou. Devemos interrogar-nos seriamente sobre as razões que levam tantos jovens cristãos a optar por não se casarem. Prefere a convivência e habitualmente de responsabilidade limitada. Por que não se casam? As dificuldades não são apenas de caráter financeiro, econômico. Nem se ficam a dever, como querem alguns, a emancipação da mulher. É um problema de fundo maior do que isso. E diz que, na realidade, quase todos os homens e mulheres sonham com a segurança afetiva estável, de um casamento sólido, de uma família feliz. A família aparece no topo da preferência dos jovens quando se faz entrevistas sobre o que eles esperam da vida, né? Mas o problema maior é no medo de falir, no medo de dar errado. Talvez seja o maior obstáculo para aceitar a palavra de Cristo, que promete a sua graça, a união conjugal e a família. No fundo, as pessoas desconfiam da graça de Deus, que através do sacramento do matrimônio eles vão receber uma graça para serem bons maridos e bons pais. Queridos irmãos e irmãs, diz o Papa Francisco, não tenhais medo de convidar Jesus para o vosso casamento, como ocorreu na boda de Caná. Que convidem a Cristo, porque Ele é que santifica esse casamento. São José Maria dizia que Jesus fez do matrimônio um vínculo santo, um grande sacramento em que se alicerça a família cristã, que há de ser, com a graça de Deus, um ambiente de paz e de concórdia, escola de santidade. Os pais são cooperadores de Deus. Daí procede o amável dever e veneração que cabe aos filhos. E de tudo isso, São José Maria tira uma consequência desse amor que devemos ter aos nossos pais. Inclusive, São José Maria chamava o quarto mandamento, honrar pai e mãe, de docíssimo preceito. Um preceito que é gostoso, é doce de se cumprir. Pode ser que algum mandamento custe, mas esse não. Honrar pai e mãe é uma coisa que é gostosa de se fazer, deveria ser. Se não é, está alguma coisa errada. Então, a partir de agora, nós vamos considerar nessa meditação o quarto mandamento da lei de Deus, ou o docíssimo preceito, como chamava São José Maria. Como bem sabemos, os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus diz respeito a Deus. Os outros 7 diz respeito ao amor ao próximo.
E do amor ao próximo, qual o primeiro? Né? Honrar pai e mãe. Essa é a ordem da caridade. Depois do próprio Deus, nós devemos amar as pessoas da nossa família. Deus quis que depois dele amássemos e honrássemos os nossos pais, a quem devemos o dom essencial da vida. Deus, no seu imenso amor por nós, como já dizia, serviu do amor dos nossos pais para trazer-nos a vida. E esse dom é o fundamento de todos os demais dons e talentos que recebemos de Deus. Então, nossos pais representam a Deus para nós. Nós nascemos dele, Deus nos confiou a eles para nos educarem, para nos conduzirem ao próprio Deus. Os pais normalmente são os primeiros a nos iniciar no conhecimento do próprio Deus, da nossa fé cristã, com pequenos detalhes de piedade e de virtudes cristãs, que aprendemos desde pequeno, às vezes a montar um presépio, a abençoar os alimentos, a rezar um santo anjo quando dormimos. Eles nos levam desde o começo a Deus. Então esse mandamento faz referência especialmente ao amor e respeito que devemos aos nossos pais, mas não só. Se refere também ao matrimônio em que homem e mulher deixam a casa de seus pais para formar uma nova família, um lar cristão. E aí é uma vocação, um chamado de Deus para santificar a própria família, criar uma pequena igreja doméstica, e é um lugar onde se inicia na oração diária, na leitura da palavra de Deus. O quarto mandamento aconselha também a educar os filhos, fruto do amor dos esposos, para serem bons cristãos, bons cidadãos, boas pessoas. Mas em primeiro lugar, bons cristãos. Já vi um pai falando diante da mãe: nós criamos nossos filhos para o mundo. E a mãe corrigindo: não, nós criamos para Deus. Para o mundo também, porque eles têm que estar preparados para enfrentar o mundo. Mas principalmente nós criamos para Deus. Esse quarto mandamento aconselha educar os filhos e aconselha também reconhecer o que nós devemos aos nossos pais, aos nossos avós, por tudo que eles fizeram e fazem por nós. Em consequência, ter afeição a eles, que honremos pelas nossas palavras e pela nossa conduta. Que honrar os pais é agir bem, porque somos bons filhos de Deus e bons filhos dos nossos pais. E nossos pais merecem uma boa conduta nossa, para honrá-los também. E Deus promete uma imensa recompensa para quem observa o quarto mandamento. Lemos no livro do Êxodo: honra pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te vai dar. Não é que a pessoa que honra o pai e mãe vai viver mais, é que vai ter uma vida eterna. Prolonga os teus dias por toda a eternidade. Honra teu pai e tua mãe. E como agrada a Deus isso? Esse respeito aos pais dá muitos frutos espirituais e temporais. A paz, a concórdia na nossa família e em toda a sociedade. Porque quando a família vai bem, a sociedade vai bem. Quando a família está enfraquecida e vai mal, toda a sociedade está debilitada e doente. E é o que nós vemos hoje em dia. Uma crise da família. Graças a Deus também há um processo de reversão. Estão surgindo muitas famílias boas, cristãs, que estão assumindo os seus valores. Mas é preciso agir rápido. É preciso fazer um grande apostolado das famílias. E quando não se observa o mandamento, o quarto mandamento, de honrar pai e mãe, se causa um grande dano às próprias pessoas da família, e esse dano repercute em toda a sociedade. Então, na família, se estabelecem relações pessoais baseadas no amor, no altruísmo, em que as pessoas se doam umas às outras, em que aprendem a conviver fraternalmente e harmoniosamente com os demais. Isso tudo se aprende em casa. E se não se vive isso em casa,
fica a sociedade? Se a pessoa não aprendeu a amar em casa. No lar também surgem as responsabilidades primárias e primordiais de cuidar um do outro, de contribuir para o bem dos demais, de servir os outros. E penso que uma das grandes falhas das famílias hoje em dia esteja nesse ponto, de não ensinar os filhos a assumirem as suas responsabilidades, os seus deveres em casa. Hoje em dia, em muitas famílias, parece que os filhos só têm direitos, né? E não têm deveres. E essas relações no seio da família comportam afinidade de sentimentos, de afetos, de interesses. A família é uma comunidade privilegiada que realiza essa comunhão de almas, que vai cooperar muito com a sociedade. Bem, a autoridade civil deveria garantir a possibilidade de uma boa educação dos filhos. Outro dia eu estive com um casal de supernumerados que está na Suécia, né? E tem 5 filhos, né? Aí eu perguntei como era a vida na Suécia, e falou, para cada filho que a gente tem, a gente ganha não sei quantos euros, né? Então ajuda, o governo ajuda. Aqui no Brasil não tem nada disso, né? E em muitos países não tem nada disso, né? Quer dizer, dificulta ter muitos filhos, né? E ter essa consciência de que o Estado não deve entrar em temas que competem aos pais. A educação compete principalmente aos pais. O pai e a mãe escolhem a educação que querem dar aos filhos. E o governo devia garantir essa educação. Infelizmente, não é isso que acontece em tantos lugares, né? Em que impõem ideologias que vão contra a família. Em vez de defender a família, atacam a família, destroem a família. Gostaria de considerar brevemente os deveres dos filhos com os pais, depois considerar os deveres dos pais com os filhos. Eu achei interessante o título do recolhimento, que não sou eu que escolho, não, né? E todo mundo é o mesmo título, né? Ser bons filhos para ser bons pais e esposos. Pois quem não aprendeu a respeitar os seus pais, não saberá transmitir isso aos filhos. E não serão respeitados pelos próprios filhos. Então vamos considerar brevemente os deveres dos filhos. Manifestar o afeto natural nascido dos laços que unem aos pais. Manifestar reconhecimento pelos pais, pelo dom da vida, pelo seu amor, pelo seu trabalho, por sua educação. Eu falava na primeira meditação, nunca podemos retribuir a Deus todo o amor que recebemos dele, nem dos nossos pais. Quem de vocês será capaz de retribuir tudo que os seus pais fizeram por vocês? Penso que ninguém. Como seus filhos também não serão capazes de retribuir. Vão retribuir os seus filhos. E assim por diante. O livro do Eclesiástico diz, honra o teu pai de todo o teu coração e não esqueças as dores da tua mãe. Lembra-te de que foram eles que te geraram. Como lhe retribuirás o que por ti fizeram? O livro do Provérbio dá várias lições também. Observa, meu filho, as ordens do teu pai e não despreze os ensinamentos da tua mãe. Servir-te-ão de guia no caminho, velarão por ti quando dormires e falarão contigo ao despertares. Né? Esses conselhos dos pais que ficam. O filho sábio é fruto da correção fraterna, mas o insolente não aceita a repreensão. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso agrada ao Senhor. A única exceção em que não devemos obedecer os nossos pais quando estamos em suas casas, somos pequenos, é quando os pais ordenam algo que é moralmente mal, porque os pais deveriam ser representantes de Deus para nós, trazer a palavra de Deus, a mensagem de Deus para nós. Quando eles não fazem isso, eles perdem autoridade, porque não estão exercendo bem a sua autoridade. E às vezes a gente vê isso, por exemplo, quando algum filho quer seguir uma vocação de entrega total a Deus, e muitos pais se colocam contra.
filho não tem que obedecer os pais, porque antes de tudo obedecer a Deus, a sua missão. Mesmo quando saem de casa, se emancipam, é necessário ouvir sempre os pais, não seguir tudo que eles dizem, porque a pessoa já é maior, decide normalmente com o seu cônjuge o que fazer, né? Mas sempre ouvir os conselhos dos pais e valorizar esses conselhos. E principalmente ampará-los na velhice, no tempo da doença, da solidão, do desânimo. O que honra o pai alcança o perdão dos seus pecados, e quem honra a mãe é semelhante àquele que acumula tesouros. Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos, e será ouvido no dia da sua oração. Quem honra o pai gozará de longa vida, e quem lhe obedece consolará a sua mãe. Mais diante, o livro do Eclesiastes diz: filho, ampara o teu pai na velhice, não o desgoste durante a sua vida, mesmo se ele vier perder a razão, que acontece muitas vezes, né? Sendo indulgente, não o desprezes, tu que está na plenitude das tuas forças. Vamos ver agora brevemente os deveres dos pais para com os filhos. O papel dos pais na educação é de tal importância que é impossível substituí-los, diz o Catecismo da Igreja Católica. Os pais devem olhar com os filhos como filhos de Deus e respeitá-lo como pessoas humanas, e educarão seus filhos no cumprimento da lei de Deus e darão bom exemplo, ensinarão principalmente com exemplo. Eu fui capelão de um colégio em Curitiba, Colégio do Bosque Mananciais, que a gente percebeu claramente que quando a gente ensinava virtudes para as crianças, é uma virtude por mês que a gente ensinava, por exemplo, a ordem, a amizade, respeito, né? A gente ensinava para as crianças, e o que acontecia? A gente não ensinava para os pais. Então a virtude do mês era vivida no colégio, na casa dos pais não. Então as crianças não aprendiam. A gente ensinava, por exemplo, a virtude da ordem, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar, né? E as crianças no colégio colocavam cada coisa no seu lugar, tinha um lugar para cada coisa. Aí chegava em casa, o pai vai lá e jogava, né, o terno, a mochila, não sei o quê. Foi tudo para água abaixo. Porque as crianças aprendem mais com o exemplo dos pais. Então a gente começou a dar palestra para os pais, antes de tudo. E falávamos para eles, né? Mais do que ficar preocupado em que seus filhos vivam o que o colégio está dizendo, o que eles decidiram viver no colégio, vocês vivam essa virtude, porque eles vão aprender muito mais. Porque as crianças aprendem com o exemplo, principalmente dos pais. E o contra-exemplo, às vezes, é terrível. Uma vez atendendo uma menina, uma adolescente, uma pré-adolescente, ela dizia: meu pai fala muito de temperança, né? Mas quando tem churrasco, sai de baixo. Então foi tudo para lá abaixo que ele falava. Porque ela vê que ele come como, não sei, um condenado, não sei. Então, o exemplo arrasta, tanto para bem como para mal. E em casa tem que haver ternura, perdão, respeito, fidelidade, serviço desinteressado. O lar é o lugar apropriado para a educação das virtudes. E é necessário muita abnegação, autodomínio, dar bons critérios, fazer considerações espirituais sem receio, de falar de Deus, de elevar o pensamento a Deus. Outra coisa que diz, São Paulo, aos de Éfeso: e vós, pais, não irriteis os vossos filhos, pelo contrário, educai-os com disciplina e advertências inspiradas pelo Senhor. Normalmente não é necessário dar bronca, né? É necessário dar atenção, é necessário corrigir, é necessário conversar, é necessário, diz o Catecismo da Igreja Católica, avisar dos perigos e degradações que ameaçam a sociedade.
o consumismo, o hedonismo, o relativismo. Tem que preparar os filhos para enfrentar essas realidades que vão enfrentar. E às vezes os pais descuidam muito disso. Tem uma expressão que diz, tem pai que é cego, né? Mas tem pai que é cego mesmo. Uma vez falando com uma menina muito boa, de família muito boa, né? Eu conheço os avós, conheço os pais. Ela fala comigo desde pequenininha. As crianças lá falam desde o 2º ano. Então, desde que ela tinha 7 até 11, ela falava comigo com bastante frequência. Um dia ela conversando comigo fala: Padre, eu estou muito preocupado com as amigas do colégio. É um colégio muito bom, hein? Que a gente só ensina coisas boas. E os pais normalmente colocam lá porque querem uma boa educação. Eu falei, mas por que você está preocupado com as suas colegas, né? Porque algumas estão com a cabeça virada, pai. Eu falei, como assim? Me explica. Tem algumas agora que começaram a falar que vão namorar meninas, né? E algumas são a favor do aborto. Eu falei, aqui? No colégio? Eu falei, mas de onde entrou isso? Do colégio não ouviram isso, nem dos pais. Padre, tudo da internet. Ela disse, meus pais não me deram celular, mas elas têm celular. E os pais nem imaginam o que elas estão vendo. Você fala, quer dizer, o pai quer formar bem uma criança, dá um celular com 11 anos, para uma menina de 11 anos, e nem sabe o que ela está vendo, inventando todas as bobagens da sociedade por ali. Você fala, que falta de responsabilidade dos pais. Então tem que estar muito atento, porque hoje em dia por todos os lados entra bobagem. E não pensa que vão colocar os filhos numa bolha, né? E não vai ser afetada por nada. Porque basta ir numa festa de uma amiguinha que pode ver, mesmo que no nosso colégio nem entra celular, né? Para não ter esses perigos, né, de contaminação pelo celular dentro do colégio, né? Não entra. Mas numa festa de aniversário entra. Então é preciso estar vigiante, cuidar da formação. Prover as suas necessidades físicas e espirituais. A catequese se começa em casa, hein? Não na igreja. A catequese na igreja começa muito tarde, né? A catequese em casa você começa bem desde pequenininho, né? De mostrar um crucifixo, de ensinar que Jesus deu a vida por nós, de a devoção à Nossa Senhora, a bênção dos alimentos, a leitura da Bíblia, como, talvez para criança, mas tudo isso começa em casa muito cedo e tem que começar, né? Porque esses valores vão entrando. À medida que os filhos vão crescendo, os pais devem educar os filhos no sentido do uso correto da razão e da liberdade. Aqui é um problema também. Quando é pequenininho, a gente pode falar, não faça isso que é feio, né? Mas quando cresce tem que explicar porque não se pode fazer, tem que conversar e tem que ajudar a pessoa a ser livre, que ela seja uma pessoa não com critérios, mas de critério, que saiba ser prudente, saiba como agir. Então tem que ajudar a pré-adolescente a pensar, e elas vão colocar muitos problemas, muitas dúvidas que nem às vezes nem são delas, hein? É para testar o pai, para saber a resposta. Elas querem saber a resposta, né? Então, é muito necessário conversar, né? Principalmente com os pré-adolescentes e com adolescentes. Não dá mais para dizer, isso não pode porque não pode. Há um motivo porque não pode. Mas eu não sei explicar. Então, estude. Há muito material bom por aí, também na internet, né? Já aconteceu comigo de uma criança pré-adolescente, um menino, né? Que de repente chega a dizer, o senhor podia me explicar, no fundo, sobre sexualidade? Eu falei assim, eu posso, mas por que você não pergunta para o teu pai? Eu sabia que o pai era um cristão. Ele que me falou para falar com o senhor. Eu falei, eu falo, muito fácil, né? Fala com o padre disso daí que eu não quero entrar. Não, mas a palavra do pai é mais forte do que a palavra do padre. Nesse tema é mais importante que o pai fale.
Se o pai não sabe, que estude. Tem livros aí sobre teologia do corpo. Depois tem que adaptar para a criança a forma de falar. Mas tem que estudar e tem que saber, né? Não, isso daí eu deixo para o padre. Não. Outra coisa que se diz, o catecismo recorda, eu vou recordar aqui, né? Que depois, quando o filho cresce, ele pode escolher a sua profissão, o seu estado de vida, com quem vai casar, e é necessário dar essa liberdade. Ah, mas isso é óbvio. Olha que tem muitos problemas por aí, porque isso não foi respeitado. A pessoa é um pouco desajustada por causa disso. Bem, vamos encerrando a nossa meditação. Pedimos a Nossa Senhora que interceda por nós, para que a nossa família seja como bom vinho, fruto do sacramento do matrimônio, muito bem vivido. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.